O que o incrédulo faz quando enfrenta uma dificuldade, uma enfermidade ou até um problema menor? Para onde ele vai? Mas o crente, mesmo que ele não receba aquilo que ele queria, tem um lugar para ir. Oração não respondida. Ela é valiosa, porque nos mantém pobres, necessitados e dependentes, mas também nos mantém em comunhão com Deus Todo-Poderoso. Mas se orações não respondidas são valiosas, que dirá as respondidas? Joseph Haw, muito embora estivesse na igreja anglicana, mas pensava como os puritanos, e ele disse: boas orações nunca voltam sem propósito, pois ou eu recebo o que eu pedi, ou então eu recebo aquilo que eu deveria ter pedido em primeiro lugar, o que é bem melhor. Thomas Watson disse: o anjo buscou Pedro na prisão, mas foi a oração que buscou o anjo. Isso porque nós subestimamos o poder da oração todo o tempo e o tempo todo. Tem uma mulher na minha congregação e a vida dela é muito difícil, todo o tempo no hospital, todo tipo de enfermidade. Muito honesta comigo, eu a amo demais como ovelha. Certa vez, ao me despedir dela, ela estava com tanta dor e nós estávamos lendo a Bíblia, cantando e tendo comunhão. E do fundo do meu coração eu estava com tanta compaixão por aquela querida irmã que eu disse a ela: eu queria poder fazer mais por você. E ela disse de volta: eu te repreendo, pastor. Me repreende? Eu tô com pena de você. E ela disse: você fez por mim a coisa mais valiosa que um homem pode fazer. Bem mais importante do que qualquer médico ou equipe poderia fazer por mim. Você elevou o meu nome indigno aos ouvidos do Jeová Sabaó. Jamais subestime a oração, pastor. Será que acreditamos na oração quando oramos, mesmo que nada recebamos? Precisamos lembrar que no tempo de espera entre plantar e colher, plantas estão crescendo. Continue regando. Número 2. Mantenha a prioridade da oração. Eclesiastes 3 diz que todas as coisas têm o seu tempo determinado debaixo do sol. Mas Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1,17 que a oração é para todas as temporadas. Precisamos orar sem cessar. Jesus foi o nosso próprio exemplo, se dedicando completamente à oração. Ficava cansado como homem do seu trabalho, mas mesmo assim acordava cedo para orar, mesmo depois de uma noite agitada. Marcos 1. Às vezes passava a noite orando, Lucas 6. E se o Filho de Deus encarnado fazia da oração a sua prioridade, quanto mais nós não precisamos fazer da oração a nossa mesma prioridade. Porque nós precisamos dizer: sem ti, ó Deus, nada podemos fazer. Pois no fundo sabemos que a oração é a parte principal da guerra espiritual e a linha de frente da batalha. John Bunyan dizia: você pode fazer mais que orar depois de orar, mas nunca antes. Ore antes de tudo e não depois quando já está cansado. Encomende todas as suas atividades ao Senhor. Bunyan dizia: ore continuamente, pois a oração é um escudo para a alma. É um sacrifício para Deus e um flagelo contra Satanás. Priorizar é colocar algumas coisas acima de outras. Talvez a sua vida de oração padeça porque você prioriza muitas outras coisas. Seria a nossa vida pública, que nos tira da oração? Seriam as redes sociais, roubando nossa comunhão? Você tem realmente a oração como sua prioridade? Seria a oração a coisa mais importante que você faz? Pessoalmente, ou então na sua família? Você ora então pela sua igreja? Você ora então pela sua nação? Número 3. Faça orações sinceras. Sinceridade nas orações. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Salmo 62:8. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Orações sinceras podem tomar diversas formas. Às vezes é como o Salmo 119, de forma complexa e bem estruturada.
Às vezes é mais curto, como o Salmo 86, dispõe o meu coração para temer o teu nome. Ou tem misericórdia de mim. Ou então ajuda-me, Deus. O puritano Thomas Brooks diz o seguinte: Deus não olha para suas orações para saber quão arrumadas são. Tampouco Deus olha para o comprimento das suas orações, tampouco para a quantidade das suas orações, nem se elas são musicadas, ou então o timbre da sua voz, ou a lógica que você emprega, mas ele olha para a sinceridade e fervor das orações. Não existe oração reconhecida, aprovada, aceita ou recompensada por Deus que não seja a oração sincera do coração. Perceba que é uma oração sincera que toma tudo que há em nós para se envolver em oração. Não apenas o coração, mas também a mente, a vontade, as emoções e até mesmo o corpo se envolvem quando nós voltamos a Deus de forma real e íntima e derramamos o nosso coração de forma sincera diante dele. Eu tenho um grande amigo na Escócia, que é um dos maiores guerreiros de oração da face da terra. E ele estava me dizendo de forma bem confidente de que às vezes ele se ajoelhava para orar e uns 15 minutos ele orava. E depois ele desistia porque ele simplesmente dizia assim: eu não consigo chegar a Deus. Simplesmente não conseguia ter comunhão com ele. E então ele despertava e dizia: não, eu vou voltar a ajoelhar. Eu vou perseverar até que eu tome posse de Deus em oração. Número 4. Cultive um espírito contínuo de oração. E esse texto que eu mencionei, orar sem cessar, foi certa vez um tema de discussão sobre o que seria orar sem cessar, afinal de contas ninguém ora 24 horas por dia. E então ideias foram surgindo na discussão, até que um deles perguntou para uma certa moça que estava ali perto deles se ela sabia o que era orar sem cessar. E ela respondeu: sim, isso não é tão difícil. Quando eu levanto de manhã, por exemplo, eu me levanto e me visto e digo para Deus: Deus, me veste com a justiça de Cristo hoje. E eu vejo a sujeira do quarto e digo: Deus, por favor, tira a sujeira do meu coração hoje. E o dia continua e à medida que eu vou preparando minha comida e minha bebida, eu peço para Deus: Deus, por favor, alimenta-me com Jesus Cristo, que é o pão da vida e a água da vida hoje. E assim eu vou levando a minha vida em oração, ela disse. E é exatamente isso. Esse espírito e essa atitude de oração. Quando nós realmente andamos com Deus, nós sabemos que nós simplesmente começamos a orar como se fosse do nada. E essas orações vão surgindo sem um esforço consciente, porque há essa proximidade e nós precisamos de Deus. Para cada evento, para cada questão na nossa vida, nós precisamos de Deus. Número 5. Organize o seu tempo de oração. E mesmo que pareça uma contradição para outros 2 pontos, mas não é. Nós precisamos de orações espontâneas, mas também nós precisamos de oração organizada. O que nós precisamos fazer, se de fato queremos ser sérios cristãos sobre oração, é termos um tempo pré-determinado onde nós iremos orar por todas as nossas necessidades, ou pelo menos tentar. Orar especificamente por cada necessidade, cada família e cada pessoa que nos cerca. Martin Holt, um amigo do continente africano que já foi para a glória com o Senhor. Ele tinha um caderno de oração que ele colocava na frente da escrivaninha e ele me mostrou porque nós éramos amigos. E ele se levantava às 5 da manhã e tinha de 1h30 a 2 horas de oração intercessória. Oração intercessória. E ele me mostrou o caderno de oração. E tinha uma lista de pessoas lá. Orações diárias, orações semanais, orações mensais. Orações à medida que ele sentia a necessidade de orar. E ele me mostra a primeira página, estavam lá eu, minha esposa e meus 3 filhos. E ele diz: eu oro por você, sua esposa, seus 3 filhos, individualmente, todo santo dia. Será que entendemos o que acontece quando pessoas oram assim por nós todo dia? É um poder incrível e absolutamente maravilhoso. Número 6. Use a Bíblia como guia de oração. Os puritanos disseram no Catecismo Maior, pergunta 186, que toda a palavra de Deus é útil para nos direcionar no dever da intercessão diária. Eles acreditavam que a oração é uma comunicação de via dupla. Ouvimos a Deus pela Bíblia. Não ouvimos a Deus esvaziando nossas mentes e esperando um pensamento surgir, pois isso pode se tornar um falso misticismo. Ouvimos Deus falar enchendo nossa mente da Bíblia, pois a Bíblia é Deus falando em forma escrita. E quanto mais nós enchermos nossa mente da Escritura, mais ela vai saturar naturalmente nossas preces.
Um coração envolvido nas Escrituras refletirá a vontade de Deus nas petições. Venha o teu reino, como nós vimos na oração do Pai Nosso. Mas também, à medida que tomamos posse de nós mesmos, precisamos, pelo Espírito, tomar posse de Deus. Tomar posse de Deus. Assim como Jacó lutando com aquele anjo até que ele o abençoasse. Assim devemos tomar posse de Deus. Como fazemos isso? Falarei 6 formas como fazer isso. Número 1. Exercite sua fé em Jesus Cristo no ato de orar. Exercite sua fé em Jesus Cristo no ato de orar. A mesma fé que te salva, a mesma fé que faz você ir a Deus pelas suas necessidades, é a mesma fé que você usa para tomar posse de Jesus Cristo em sua oração. Devemos sempre ir a Deus em nome de Jesus. Devemos sempre ir confessando que fora de Cristo nós não temos o direito de ir. Não temos nenhuma liberdade, mas nós vamos em nome de Jesus. Como diz Paulo, nós temos acesso a Deus através do Senhor Jesus Cristo e através do seu Santo Espírito. Número 2, nós invocamos as promessas de Deus, imploramos as promessas de Deus em oração. Deus se limitou às suas promessas, tal qual escritas em sua palavra. Isso que os puritanos ensinavam vez após vez e após vez. Mas esse é simplesmente o ensino bíblico. Salmo 119, 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra de promessa. Thomas Menton disse: achamos conforto ao levarmos a Deus as suas próprias promessas. Mostre para Deus aquilo que Ele mesmo escreveu, porque Deus ama a sua palavra. Quer dizer, o que você acha que acontece com Deus quando você vem a Ele com as próprias promessas que Ele escreveu em oração? Você toma posse dele, orando as promessas que Ele mesmo escreveu. Promessas e alianças que Ele fez conosco, para cumpri-las. Isso é absolutamente incrível. Você não vem com as suas próprias palavras, você vem com as promessas dele. Às vezes eu estou bem desencorajado para estudar. E eu tenho cerca de 9 livros que estão atrás da minha escrivaninha. E são livros de oração de grandes puritanos, orações de Spurgeon e de alguns outros irmãos. E eu pego aqueles livros e eu começo a lê-los simplesmente. E uma coisa que eu percebi é que basicamente a oração deles é a própria Bíblia. Cada um deles orando do seu jeito, obviamente, mas orando as promessas de Deus e as palavras de Deus de volta para ele. Os puritanos levavam isso tão a sério que o termo usado era processar a Deus com a sua própria palavra. Isso é bem ousado. John Trapp dizia que as promessas devem ser oradas e invocadas no tribunal do céu, pois Deus gosta de ser importunado com suas próprias palavras e ser lembrado daquilo que estabeleceu. Orar é colocar as promessas de Deus em juízo. E não há arrogância ou presunção em importunar Deus com suas próprias promessas. Tais orações estarão diante de Deus dia e noite, e Ele não pode negá-las da mesma forma como não pode negar a si mesmo. Outro puritano. A oração nada mais é do que a oração reversa, onde a promessa se torna um argumento fechado e devolvida pela fé de volta para Deus. Então ore no nome de Cristo, reivindicando as suas promessas, sabendo que em Cristo todas as promessas de Deus têm o sim e o amém para a glória de Deus. Número 3. Olhe para a gloriosa Trindade nas orações. Significando que precisamos olhar para o Evangelho e ver como ele revela a Trindade para nós. E como orar a ela. Efésios 2,18, porque por ele, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A oração envolve a Trindade. A oração é uma cadeia dourada que vem do Pai, através do Filho, passando pelo Espírito de volta para o Pai. É ordenado pelo Pai, decretado pelo Pai, nossa oração é aceitável pelo Filho, moldada em palavras e pensamentos pelo Espírito que mora em nós, que volta para o Pai através do trabalho de intercessão de Jesus Cristo, temperadas pelos próprios méritos de Cristo, purificada e apresentada ao Pai que está no céu. Então nós dependemos pesadamente do Espírito para nos ajudar a compormos nossas orações, precisamos de Cristo para fazer nossas orações efetivas e precisamos do Pai de amor
que envia tanto o seu Espírito como o seu Filho para que Ele mesmo seja um Deus que concede, faz aceitável e responde orações. É por isso que John Owen dizia que nós podemos às vezes fazer orações diretas a certas pessoas da Trindade. E ele argumenta algo poderoso que tem me ajudado inclusive em minha vida de oração. Ele argumenta que geralmente oramos ao Deus triuno, mas ele diz que às vezes podemos orar para certa pessoa da Trindade, pois o trabalho dessa pessoa específico é operar aquela obra. Por exemplo, se está orando por santificação pessoal, o trabalho do Espírito Santo é nos santificar. Nesse caso, seria apropriado então orar diretamente ao Espírito Santo. E assim por diante.